com 35 minutos aí de atraso. Cinema e literatura, eu gostaria de chamar o Fernando Gutierrez, Jefferson Assunção, José Roberto Barreto Lins, Mike Peixoto, e quero saber se está tudo ok com Paulo Scott pela videoconferência. Não? Tá. Estava previsto que o professor Augusto coordenaria essa mesa, mas serei eu mesma, porque ele está nos preparativos para uma performance de hoje à noite. Eu queria informar que nessa mesa o relator será o Daniel Lucan. Bom, começamos por ordem alfabética. Então, nós recebemos com muito prazer o Fernando Gutierrez. Ele é animador e cineasta, doutorando e mestre em arte e tecnologia pelo UNB, ex-professor do curso de pós-graduação em computação gráfica no SENAC e do curso de graduação em design de animação e em cinema no Anhembi Morumbi. Dirigiu os curtas Quimera, O Mascate, Devaneios, Bons Caras Não Chegam Atrasados, Meu Velho e José, entre outros. Sabemos, não está aqui, mas que ele preparou um longa. Ele provavelmente falará sobre isso. E ele é sócio fundador da Animatic Scholar, realiza o BAF, que é o Brazilian Animation Fashion. Eu vou passar diretamente a palavra ao Fernando e gostaria, as perguntas estão aí, as perguntas que foram endereçadas a essa mesa e que nós vamos procurar responder. Então, eu passo a palavra ao Fernando. Obrigado. Vou ligar aqui o cronômetro, né, para não me perder no tempo. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal da mesa, do grupo de trabalho. Bom, eu vou, na verdade, assim, eu não vou tentar destrinchar essas questões, eu espero que elas apareçam na minha fala, né? Eu sou animador, né? Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu sou animador, eu trabalho com animação, né? E a animação, como a gente também conversou na mesa anterior, né, ela está presente, né, não só num lugar. É difícil estabelecer onde está a animação. Ela está em tudo, né, assim como a história em quadrinhos, a HQ está presente, né, em diversos fazeres, em diversos lugares da arte, né. E como animador, é engraçado assim, né, a animação, o animador, ele lida com a tecnologia o tempo todo, né. E são dois lugares que muitas vezes são vistos como um lugar de inferioridade, muitas vezes, né? Por exemplo, há muito tempo atrás, eu não estou querendo fazer de coitado não, tá? Há muito tempo atrás, na época que existiam locadoras, né, ainda, eu fui fazer o cadastro e aí, né, fiz lá endereço, nome e tal, e profissão, né? E eu resolvi escolher, o que eu faço, o que eu sou? Sou professor, sou animador, sou cineasta. Aí eu falei, animador, né? Aí a pessoa procurou lá e tal. Aí não achou, ela falou assim, não tem animador, posso colocar palhaço? Né? E, obviamente não desmerecendo, né, a profissão de palhaços, mas assim, a animação, ela busca um lugar, né, o animador, ele busca um lugar, né, à luz. E quando a gente fala, por exemplo, em animação, dentro dessa lógica do cinema, ela muitas vezes é considerada como um gênero, né? Para mim é um problema muito sério, porque quando você estabelece um gênero, você começa a tentar definir lugares, categorias, né? Estabelecer um reconhecimento, algo que faça com que ela seja reconhecida dentro desse gênero. E aí o que acaba caindo também nos lugares comuns, o infantil, o lúdico, né?
Enfim, então, a animação como gênero é um problema, porque para mim ela pode ser considerada uma técnica, né? Então ela pode estar presente no cinema de uma maneira ampla, permeando e atravessando todos os gêneros, né? Então esse é um ponto que eu queria colocar. Com relação à tecnologia, que é algo que é muito presente no meu fazer, né? E o meu lugar de fala vai ser da animação e da tecnologia, que é onde eu acho que eu tenho alguma propriedade para comentar. Com relação à tecnologia, a animação ela existe por conta de uma tecnologia, né? Então, se a gente for pensar o cinema de animação, ou seja, aí eu estou considerando tecnologia uma técnica, né, e uma ferramenta, um utensílio, né, algo para você manipular, né, ou trabalhar com isso, uma ferramenta. Então, é difícil. A animação ela existe por conta dessa tecnologia. Mesmo se eu for lá, a gente comentou lá nas pinturas rupestres da caverna de Altamira, né, existe uma técnica e uma tecnologia envolvida para se produzir aquele desenho, né? Então, para mim, é muito natural pensar a tecnologia como algo que pertence a mim, né? Então, se a gente for também, né, para alguns pensadores, a tecnologia ela está presente no ser humano e ela na verdade pode se considerar como a tecnologia que faz, ou a técnica que faz o ser humano, né? E aí a gente pode pensar a linguagem como uma técnica, um movimento, a voz, né? Para diversos lugares. Então, às vezes eu percebo uma postura também crítica em relação à tecnologia, aos usos da tecnologia no nosso fazer artístico, né? E para mim sou muito natural, tá? Sou meio nerd mesmo, que gosta de ficar mexendo no computador e experimentando e programando. É claro que quando a gente lida com tecnologia, e a tecnologia tem um potencial mágico, é óbvio, né? Quando o cinema aparece, né? A gente se impressiona inicialmente pela mágica, por aquele lugar que a gente não conhecia antes, né? E óbvio que isso se assenta com o tempo, né? Então você tem um encantamento, um assentamento dessa tecnologia e a partir daí você pode fazer um uso para além dela, né? Então eu, como um cara que curte muito, né, tecnologias, eu faço esse exercício, né? Ou seja, a partir de um pleno domínio, né, que eu tenho um pleno domínio das tecnologias que eu uso, a partir de um pleno domínio você pode ir para além dela, né? Então, essa minha conversa pode parecer assim meio óbvia, mas ela é recorrente e eu percebo ela presente ainda nos dias de hoje, né? Uma postura talvez avessa ou reativa às novas tecnologias, né? Então, se a gente for pegar, né, alguns momentos, né, a gente tem a Revolução Industrial que remodela, reconfigura todo um pensar de uma época, né? E isso ela vai impregnar no nosso fazer artístico. Acho que ela tem que impregnar, né? Então, o Baudelaire, né, pensador, flaner por excelência, esse andarilho, esse cara que observava a cidade, o cotidiano, ele comentava, né, no Pintor da Pré-Moderna, ele falava que o pintor daquela época, né, do seu tempo, ele tinha que estar atento ao seu cotidiano, às trivialidades, às banalidades que estavam presentes no seu cotidiano, mas muitas vezes eles ainda estavam apegados a valores do passado, né? E por estar apegados a esses valores do passado, produziam obras ambíguas, dúbias, né? De um caráter sem valor, né? Talvez. Então acho que esse é um ponto, né? Assim, perceber, eu acho que a arte, o artista, ele tem que perceber esse lugar, tem que estar atento ao nosso cotidiano, à nossa contemporaneidade, e estar atento a isso é perceber que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, e a gente passa por uma revolução, estamos passando por uma revolução digital absurda, né, que também alguns colocam essa revolução como muito mais impactante do que a própria revolução industrial, né? Então o nosso pensamento ele mudou, né? Ele mudou. E se ele mudou e se o nosso cotidiano ele foi alterado, o nosso pensamento, hoje a gente faz, se eu quiser, eu não preciso sair de casa, eu faço tudo pelo celular, né? Eu converso com os meus amigos, eu peço uma comida, gerencio o banco, posso me relacionar com alguém, de repente fazer um sexo virtual, né? E tudo bem, depois eu, né, durmo, tudo certo, né? Então, assim, a gente fala que é
ligado, que atenta ao cotidiano, mas às vezes a gente tem uma postura crítica que talvez se naturalize na gente por uma questão de tradição, de história. Tudo bem? Ah, tá. Achei que o meu tempo aqui já estava indo embora. Então a gente fica apegado a isso. Então às vezes eu me coloco assim, às vezes pequenas atitudes fascistas, né, preconceituosas estão presentes na gente. Então, as pessoas hoje em dia, na minha época, eu ficava correndo na rua, eu brincava, jogava bola e não sei o que, cara. Hoje está todo mundo no celular, em casa, brincado, no quarto, né? Então, isso é bom ou é ruim? Não sei se, do ponto de vista de uma produção artística, vale fazer esse julgamento, né? Então, isso está presente. Então, acho que um lugar é perceber que isso está presente e fazer com que isso faça parte do nosso fazer, né? Da nossa produção artística e do nosso pensamento. Bom... Então eu falei, né, dessa questão da Revolução Industrial. Então assim, quando a gente pensa no cinema, nas múltiplas telas, né, a gente pensa qual é o lugar do cinema? A gente comentou muito sobre a aura, né? Eu vou falar mais à frente, vou falar da minha produção também. João Lins comentou ontem, né, da questão do que a gente está sempre também, a gente pega um discurso do norte, né? Ao invés de produzir o nosso próprio discurso, o nosso próprio pensamento, né? E a gente ficou questionando sobre a aura, né? Que a questão da aura existe, não existe, por conta da reprodutibilidade técnica. Desculpa, o Ciro comentou, né, que existem outras valências hoje, né? Então faz sentido falar em aura, já que a aura talvez poderia ser até um pensamento crítico em relação à reprodutibilidade, né? A esse novo lugar, a esse novo paradigma. Então talvez uma palavra, sei lá, tentando buscar um episteme do sul, né? Sei lá, a gente pode pensar em... inventando, né? Agora não vem. Sei lá, a obra ela tem borogodó, sabe? Né? Para além de uma aura, para essas valências, ela tem borogodó. E no cinema tem um borogodó, ou um tchan, né? Para dizer assim, né? Tem o tchan ordinário, né? Ela tem esse tchan está onde, né? No cinema ele tem, mas se a gente pensa em produção audiovisual hoje, e aí pensando no homem tequinê, esse homem tequinê é um homem audiovisual, a gente aprende antes de uma linguagem escrita e falada, a gente aprende, né, a entender esses códigos da imagem, né? Então, existe essa aura, esse borogodó, esse tchan, esse atravessamento, né, esse afeto, ele está presente no cinema, mas ele está presente nas outras mídias que são cinema ou não são cinema, né? Assim, se eu penso, talvez pensar nessa lógica do cinema, da sala de projeção, né, o som 5.1 para um celular, talvez seja não avançar nesse pensamento. Porque você tem outras mídias e as outras mídias elas oferecem experiências outras, né? Então, e os empréstimos, né, a literatura empresta para o cinema devolve isso, o teatro a gente coloca, né, comentamos a fotografia, que coloca em xeque toda a pintura, né? O cinema ele coloca, estou me mexendo muito, né? O cinema ele vai colocar em xeque o teatro também, sabe? O teatro ele se reconfigura em função, e eu vejo muito hoje, eu falei que eu sou animador, mas eu também trabalho com teatro, trabalho com as tecnologias envolvidas no teatro, ele se repensa a partir desses outros lugares. Então ele se apropria do cinema, se apropria das tecnologias para fazer algo, né, que eu nem posso falar novo, algo outro, né? Ele produz isso. E o cinema, às vezes ele não está ainda preso nesse lugar da sala de projeção. E eu estou fazendo essa crítica porque minha produção de cinema ela também é presa nesse lugar, né? Eu não consigo vazar quando eu penso no cinema ainda. Eu tenho essa necessidade, esse desejo, mas eu acabo me vendo nesse lugar, assim, meio aprisionado, né? Então, talvez seja aceitar esses outros lugares, e aí fazer uma comparação, que nem o táxi e o Uber, assim, sabe? Existe isso, não tem como voltar atrás, sabe? Não tem, é um pensamento retrógrado, né? Impedir a existência do Uber, ele está aí, vai acontecer, quer a gente queira ou não, assim, né? Então as outras mídias estão aí, né? As outras telas estão presentes e a gente tem que pensar, a gente pode pensar o cinema para além dessa tela, outras aulas, né? Então, por exemplo, eu tenho som 5.1 na sala de cinema,
Mas eu posso pensar um filme para uma tela de celular com um som binaural, por exemplo. Vai me dar uma outra experiência, né? Não vai ser a experiência da sala de projeção, vai ser um outro lugar, né? Então as experiências nessas outras mídias são diferentes, tá? Não quer dizer que é melhor ou pior. Eu acho que a gente tem, né, também a TV, que com a TV digital, com a internet, ela também fica aprisionada, porque, óbvio, ela não quer perder o mercado, ela não quer perder seu domínio, né, para as outras mídias, para a internet. Então tem esse lugar também do comércio, né, a questão comercial, que vai influenciar nisso também, né? Mas, e aí por isso quando a gente vai para as artes, talvez a gente se expanda e se permita um pouco mais, né? Porque, né, o cinema tem uma indústria consolidada, e quando você tem uma indústria consolidada, por mais que você queira ter essas aberturas, talvez você ainda, né, fique preso. Então assim, eu acho que o cinema quer vazar, o cinema já vaza, ele já está em outras telas, já está em outros lugares. Então quando eu faço teatro, quando eu trabalho com teatro e uso projeções no teatro, o que é o uso de projeção amplia, né? Como que o uso da projeção no teatro amplia as possibilidades de entender a própria cena teatral, assim, né? Então a imagem é muito poderosa no cinema e a montagem e tudo mais, ela tem um poder, né, incrível que o teatro não tem. O teatro tem outros poderes ali também mágicos, né? Então na hora que você junta isso, o que você cria? Quais as potências? E é óbvio que quando você está usando uma tecnologia nova, no teatro você tem, sei lá, ao longo de 10 anos a gente tem visto esse uso de projeção, né? E quando a gente está distante, a gente fala, tá lá, tô usando, né? Vamos projetar um negocinho ali, vamos usar o cinema, vamos tentar inovar, vamos tentar colocar. Então esses lugares né, de projeção no teatro, como que ele pode se expandir? A partir desse assentamento também. Então é simplesmente colocar uma tela e produzir uma visão, permitir ao espectador uma visão diferente da visão dele ali do espectador no quarto-parede? É também. Mas como que o uso de imagens, ou como que o uso de imagens entendido a partir de uma linguagem, né, de elementos de uma linguagem cinematográfica, aplicada na cena teatral, pode ampliar, pode se relacionar e pode construir uma dramaturgia que vai para além daquilo. Né? Então também a questão do entendimento, a língua, a palavra e a imagem, eu acho que ela pode ir muito além do que a própria imagem. Né? Então a produção de sentidos, a produção de perceptos que se dá por esses encontros é maravilhoso. Assim, né? Então vamos permitir esses encontros também no cinema. Vamos entender esse teatro é cinema, é teatro, que lugar é esse? Né? Então você, por exemplo, tem um curta que ele foi exibido em festivais de cinema, né, que chama Devaneios, e ao mesmo tempo foi exibido em galeria, como uma videoarte, sabe? Então, o trânsito, as fronteiras entre esses fazeres, elas se abrandam, né, se mesclam. E talvez um lugar interessante para pensar esse cinema, pensar esses fazeres artísticos é justamente desses entrelaçamentos. O que a gente pode tirar desses entrelaçamentos, né? Eu acho que é muito bacana. Bom, eu tenho só aqui alguns filmes, só para fechar aqui, alguns filmes que eu anotei, né, para tentar fazer algum comentário. Por exemplo, eu comentei do 5.1 do som binaural, né? A gente tem uma instalação em IoT que são caixas de som dispostas em um espaço, cada caixa é uma voz da orquestra, né? Poxa, mas Fantasia, do Walt Disney, eles desenvolveram um sistema de som chamado Fantastic Sound, que era um som que não tinha, né, tantas caixas, mas tinham, se não me engano, 10 bandas sonoras, né, diferentes, então eles conseguiam espacializar esse som. E a gente pensa, esse som espacializado, né, surge no cinema com Dolby, né? Ou é algo que está presente de repente na cena teatral ou na música, porque tem também relatos de apresentações de pequenas orquestras ao ar livre, onde a orquestra era disposta, né, e o público ficava no meio daquilo, envolvido por aquilo. Então a experiência espacializada já se dava. Ou no teatro, se você tem um ator que sai, né, da boca de cena e atravessa a plateia, a sua percepção sonora em relação àquilo vai transitar. Então a espacialização do som está presente, né? Então as percepções são cruzadas, os atravessamentos e os empréstimos eles vão e vêm o tempo todo, né? Então tem um espetáculo de teatro que eu fiz também,
ele tinha um som 5.1, por exemplo, né? Então, por mais que o teatro ele possa te permitir um som espacializado, você pode também usar isso, né, a favor da cena, né? Pode produzir envolvimentos também de imersão, digamos, nesse lugar, né, no próprio teatro. Tá por aí. Bom, vou encerrando aqui minha fala, já estourei o tempo. Por enquanto é isso, tá? Depois a gente conversa mais.